A ascensão oculta do Burger King e a guerra corporativa que redefiniu o mercado global. A história do Burger King não começa com glamour nem com campanhas milionárias, mas com um ruído metálico vindo de uma máquina experimental que prometia fazer algo impossível para seu tempo. Não foi o aroma do hambúrguer nem o sonho de criar um império que colocou tudo em marcha. Foi a obsessão por velocidade. Foi a tentativa de criar o fast food mais rápido da América. Mas, como toda grande empresa que se tornaria símbolo cultural, as primeiras decisões foram movidas não por estratégia, mas por intuição, improviso e um toque quase ingênuo de ambição. E ainda assim, seria suficiente para acender uma guerra silenciosa entre gigantes. Uma guerra que mudaria para sempre a lógica dos negócios, da gestão de crises e da própria história corporativa moderna. Quando o espectador percebe isso logo nos primeiros instantes, ele sente o peso da verdade. Impérios não nascem do nada. Eles são criados a partir de erros, disputas de poder e decisões que muitas vezes só fazem sentido anos depois. Se você gosta de entender o que realmente move as grandes empresas do mundo, então é aqui que a história começa a te puxar. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, este é o momento perfeito para mergulhar mais fundo e se inscrever no canal, porque o que você está prestes a ver é exatamente o tipo de bastidor que poucas pessoas conhecem e que define o espírito da cadeira do CEO. O predecessor do atual Burger King surgiu em 1953 em Jacksonville, na Flórida, sob o nome incomum de Insta Burger King. Keith Kramer e Matthew Burns buscavam desesperadamente um conceito tão rápido quanto o dos irmãos McDonald's, cuja pequena operação em San Bernardino havia se tornado uma lenda local pela eficiência quase industrial. Kramer e Burns queriam replicar essa velocidade a qualquer custo, e ao se depararem com máquinas apelidadas de Insta Machines, acreditaram ter finalmente encontrado sua fórmula secreta. Aquelas máquinas produziam milkshakes em série e cozinhavam hambúrgueres em uma velocidade que parecia quase futurista para a época. Com elas, o sonho do fast food ultra rápido parecia finalmente possível. Enquanto o Insta Burger King lentamente tentava encontrar seu espaço, dois jovens ambiciosos observavam o mercado com um olhar completamente diferente. David Edgerton e James McLemore, ambos formados pela prestigiosa Cornell University School of Hotel Administration, buscavam não apenas abrir um restaurante, mas criar algo que tivesse alma. Durante a faculdade, McLemore visitou o restaurante original dos irmãos McDonald's e ficou fascinado com o sistema de produção. Era simples, brilhante e assustadoramente escalável. Mas ele não queria copiar, ele queria reinterpretar. Em 1954, os dois obtiveram a licença para operar seu próprio Insta Burger King em Miami. E ali, naquele ponto quase anônimo do mapa, começaria a transformação que mudaria para sempre a marca. Eles fundaram a Burger King Corporation e tomaram uma decisão que parece pequena, mas que carregava coragem. Enquanto o mercado era dominado pelo conceito de drive-in, eles criaram o primeiro restaurante de fast food com salão interno. Era desconfortável, com cadeiras de plástico e mesas simplórias, mas era novo, era diferente. E na guerra pela atenção do consumidor, diferente é sempre poderoso. Nesse ponto, os dois perceberam que precisavam de algo que lhes desse identidade. Algo que fosse maior do que o hambúrguer pequeno e barato que todos vendiam. Então criaram o Whopper, um sanduíche maior, mais ousado, mais saboroso e visualmente mais imponente. Um manifesto de apetite. Ele custava 37 centavos, quase o dobro de um hambúrguer comum, mas entregava uma sensação de valor que nenhum concorrente tinha coragem de oferecer. O Whopper não era apenas um lanche, era um símbolo, uma declaração, uma promessa de grandeza. Em 1958, os fundadores decidiram entrar na televisão e a primeira propaganda da história do Burger King foi ao ar. O impacto da mídia era gigantesco, mas dentro da cozinha havia um problema muito mais urgente. As máquinas Insta, responsáveis pela identidade da marca, simplesmente não funcionavam bem. Seus elementos queimavam com a gordura dos hambúrgueres e quebravam com frequência. Um negócio que depende da velocidade não pode ser escravo de uma máquina instável. E foi aí que David Edgerton decidiu romper com a tradição. Ele criou o Flame Broiler, um sistema inovador que grelhava a carne verticalmente, marcando-a com linhas de fogo que logo se tornariam a assinatura visual da marca.
O sabor mudou, a textura mudou, a identidade nasceu. Com um novo sistema, o Burger King parecia finalmente pronto para crescer, mas havia um detalhe que os fundadores ignoraram por muito tempo. Eles ainda não eram donos da cadeia inteira. O Insta Burger King original estava em colapso, as finanças estavam destruídas, a trajetória era insustentável. Quando a falência se aproximou, Edgerton e McLamore tomaram a decisão mais arriscada da carreira. Compraram toda a empresa, retiraram o nome Insta e finalmente assumiram o controle total da marca Burger King. A partir desse ponto, os dois aceleraram a expansão usando o sistema de franquias, um mecanismo poderoso que estava transformando o mercado americano. Mas cometeram um erro que custaria décadas de prejuízos. Eles deram liberdade demais aos franqueados. Cada loja parecia uma versão diferente da marca. Havia inconsistência nos cardápios, nos preços, no atendimento e até na arquitetura. Para uma empresa que vendia previsibilidade, aquilo era um desastre. E quando concorrentes como o McDonald's começaram a escalar de maneira uniforme, o Burger King percebeu que estava correndo em uma pista desorganizada. Em 1967, após 8 anos tocando o barco como uma empresa independente, Edgerton e McLamore venderam o Burger King para a gigante Pillsbury por 18 milhões de dólares. David saiu logo em seguida. McLamore tentou permanecer e liderar, mas aos poucos percebeu que a Pillsbury queria transformar o Burger King em algo totalmente diferente. Ele acabou saindo também. Durante a década seguinte, a Pillsbury tentou reorganizar o caos deixado pelo modelo anterior, mas faltava disciplina, faltava padrão, faltava comando. Até que um executivo lendário entrou em cena. Donald Smith, considerado o cérebro responsável pela operação impecável do McDonald's, foi atraído pela promessa de liderança total no Burger King. E quando colocou os pés na empresa, ele não via um restaurante, ele via uma máquina quebrada. Smith iniciou a chamada Operation Phoenix, uma reestruturação completa baseada em disciplina militar. Padrões de operação, arquitetura, cardápio e regras para franqueados foram padronizados. Mais importante ainda, ele exigiu que a empresa comprasse o máximo possível das propriedades físicas das lojas. Controle territorial é poder. Poder sobre o franqueado, sobre o padrão e sobre o futuro. Pela primeira vez, o Burger King parecia ter encontrado sua espinha dorsal. Mas quando Donald Smith deixou a empresa para assumir um cargo na PepsiCo, a cultura começou a se desfazer. Seu sucessor, Norman Brinker, adotou uma estratégia agressiva, a guerra das propagandas. Comerciais atacavam diretamente o McDonald's, ridicularizando o tamanho dos sanduíches e zombando dos concorrentes. No começo parecia ousado, com o tempo virou um problema. O gasto excessivo em publicidade corroeu o caixa. As disputas internas voltaram. A empresa demitiu mais de 100 funcionários. O que antes era uma promessa de renascimento se transformou novamente em instabilidade. Em 1989, o Burger King foi adquirido pela empresa britânica Grand Metropolitan, que mais tarde se uniria à Guinness para formar a gigante Diageo. Mas a nova dona não tinha interesse genuíno em fast food. Tudo o que importava era bebidas. O Burger King foi negligenciado, perdeu força, perdeu valor, perdeu alma. Muitos franqueados foram à falência. A marca, que um dia havia sido símbolo de rebeldia, agora parecia um navio sem capitão. No ano 2000, a Diageo finalmente decidiu vender tudo. E é aqui que a história dá sua guinada. Um consórcio formado pela Texas Pacific Group, pela Bain Capital e pelo Goldman Sachs, adquiriu o Burger King por 1,5 bilhão de dólares. Era o prelúdio para um dos momentos mais delicados da história da empresa. A entrada no mundo dos leveraged buyouts, as famosas aquisições alavancadas que mudaram para sempre a lógica de poder em Wall Street. O Burger King voltou a crescer e abriu capital novamente em 2006, levantando 425 milhões de dólares. Mas quando a crise financeira de 2008 atingiu o mundo corporativo, a empresa despencou. Tudo parecia prestes a ruir mais uma vez. E foi nesse instante, nesse exato momento de fragilidade, que entrou em cena um nome que mudaria o destino da marca para sempre. 3G Capital, o grupo liderado pelo bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, comprou o Burger King em um LBO icônico por 3,26 bilhões de dólares.
É aqui que a história muda de tom. Os métodos de gestão da 3G são intensos, racionais e cirúrgicos. Cortes agressivos, eficiência obsessiva, cultura de meritocracia extrema. Para alguns, um modelo brilhante, para outros, uma máquina fria. Mas o fato é que funcionou. O Burger King saiu da bolsa para se reorganizar longe da pressão dos acionistas. 2 anos depois, voltou transformado. Em 2014, o grupo fundiu o Burger King com o Tim Hortons, criando a Restaurant Brands International, uma holding poderosa que começou a devolver ao Burger King aquilo que sempre fez parte do seu DNA: ousadia. Nesse novo capítulo, um nome se destaca: Fernando Machado, o CMO que reinventou o marketing da marca com campanhas arriscadas, inteligentes e profundamente memoráveis. Nada simboliza melhor essa era do que o Whopper mofado, uma propaganda brutal que mostrou um sanduíche apodrecendo ao longo de 34 dias. Feio, chocante, real. A mensagem era direta, sem conservantes, sem truques, transparência total. O mundo inteiro falou sobre isso, e o Burger King voltou para o centro das discussões globais com o humor ácido, a irreverência e o pensamento fora da caixa que sempre foram sua essência. Hoje, o Burger King segue sendo a segunda maior rede de fast food de hambúrguer do planeta. Em 2020, gerou 1,6 bilhão de dólares em receita, mesmo enfrentando uma concorrência implacável e um mercado cada vez mais fragmentado. Seus resultados não são apenas números, mas reflexos de uma jornada marcada por reinvenções constantes, disputas internas, ousadia extrema e uma capacidade impressionante de se adaptar. Para o espectador que chegou até aqui, a pergunta que fica é simples. Em um mundo onde empresas se perdem em expansão, burocracia e vaidade, como uma marca que quase que quebrou tantas vezes conseguiu se tornar um símbolo global de resistência e criatividade? Essa resposta diz muito sobre estratégia, liderança e sobre as forças invisíveis que movem o mercado. E se essa história te fez olhar para o Burger King com novos olhos, vale a pena deixar seu comentário e compartilhar o que mais te surpreendeu. Porque cada vez que entendemos os bastidores de um império como esse, damos mais um passo para compreender as engrenagens do poder corporativo. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, este é o momento para se juntar a nós. Porque aqui, na cadeira do CEO, você encontra histórias que revelam o que está por trás das decisões que moldam empresas, mercados e fortunas. Histórias que poucos contam, mas que todos deveriam conhecer.